Bom dia a todos, mais uma vez. Vamos dar início mais a uma reunião. Hoje nós temos aqui a Cristiane, que veio lá de Londrina, que nos dá alegria, o prazer de fazer uma palestra, né? E eu já vi o título, O Olhar de Jesus, né? Então vamos desejar agradecê-la pela presença e vamos lembrar de Jesus e rogar a Ele que nos abençoe, nos ilumine, abrindo as nossas mentes para assimilarmos a mensagem desta manhã. Mentalizemos Jesus, dizendo: Senhor, eis-nos aqui mais uma vez, em busca dos Teus ensinamentos, da boa nova, para nos fortalecermos espiritualmente para essa longa caminhada em busca do nosso destino. Que a Tua paz nos envolva nesse instante, que os Espíritos amigos se façam presentes, e a nossa mentora Benedita Fernandes, a nossa gratidão a esse Espírito que tanto tem ajudado esse pequeno trabalho. Assim, Senhor, ouve a nossa prece, que é a Tua prece. Pai bom e generoso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra como ela é feita em toda parte. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aqueles que nos devem. Não nos deixe, Senhor, cairmos em novas tentações. Livra-nos do mal, hoje e sempre. Com a palavra, a Cristiane. Bom dia a todos. É uma alegria estar aqui com vocês nesse domingo tão bonito, né? Para a gente poder refletir um pouco mais sobre esse que é o nosso mestre, o nosso irmão maior, o nosso guia e o nosso modelo. Ele nos disse, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, que a gente possa, nessa manhã de domingo, aprender um pouquinho mais sobre Jesus, estudando aqui com o auxílio do nosso querido Emmanuel. Então, que Jesus esteja nesse momento conosco, que estejamos despertos na nossa mente e no nosso coração, para podermos aprender com Ele. A inspiração para essa reflexão de hoje a gente traz do livro Viajor, que é do Espírito Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. Esse é um livrinho de bolso, pequenininho, mas os ensinamentos que ele contém são grandiosos. Na introdução do livro, o Emmanuel diz que ali no convívio, né, que eram as pessoas privilegiadas de conviverem ali com o Chico e poderem então, dessa forma, conviver com o Emmanuel também e outros espíritos superiores, faziam muitas perguntas. Quem de nós não aproveitaria a oportunidade, né, de poder perguntar diretamente para o Emmanuel? Perguntavam: quem somos nós? E o Emmanuel respondeu para eles que a melhor forma seria dizer: somos viajores. Aqui nesse plano estamos apenas de passagem, com o objetivo de aprender. E aí então perguntaram: então qual a melhor forma, que conselhos você pode nos dar para que essa nossa viagem aqui na Terra seja bem aproveitada? E o Emmanuel, Espírito Superior, mais humildemente nos diz que ele não se sentia na condição de nos aconselhar nesse sentido, mas que ele iria trazer a orientação das disciplinas que ele usava para si mesmo. Então traz nesse livro várias orientações. E aí nós vamos nos basear no capítulo que se chama O Olhar de Jesus, para a gente
uma dessas disciplinas do Emmanuel e refletir. Nesse capítulo, o Emmanuel nos traz o encontro de Jesus com vários personagens do Evangelho que nós já conhecemos. E ele ressalta o olhar de Jesus para cada um desses personagens. O primeiro personagem que nós vamos ver é a Maria de Magdala, que geralmente a gente chama de Maria Madalena. Lá no Evangelho, se a gente for procurar como foi esse encontro da Maria de Magdala com Jesus, a gente não tem muita informação. É dito apenas que Jesus expulsou dessa irmã 7 demônios, que era a palavra que se usava naquela época, que tinha uma conotação diferente do que a gente tem hoje. Eram apenas 7 espíritos. No livro Boa Nova, no entanto, a gente tem mais informações sobre como foi o antes do encontro e como foi o encontro em si mesmo. Nos explica qual era o estado de espírito da Maria de Magdala. Ela era uma pessoa que, do ponto de vista material, estava fazendo tudo o possível, estava no auge. Ela era muito bonita, tinha muitos amigos influentes, pela sua beleza tinha muitos admiradores, então recebia muitos presentes. Mas, do ponto de vista espiritual, ela sentia um vazio dentro de si mesma. Ela queria amar e ser amada. E isso ela nunca teve. Mas aí ela começa a ouvir falar de alguém que fala sobre um amor incondicional. Jesus. Ela começa a ouvir falar sobre as curas que Jesus fazia, os milagres que ele fazia e principalmente sobre o que ele vinha ensinando. E ela começou a sentir uma vontade muito grande de encontrar Jesus, de aprender com ele. Mas ela ficava pensando, será que ele vai me receber? Eu, que sou considerada pecadora, as pessoas comuns já não querem conviver comigo, imagina Jesus. Mas aí a vontade foi maior que o medo, e ela procurou Jesus. E quando ela encontra com Jesus, ele estava na casa de Pedro, recebe ela com os braços abertos, com um sorriso no olhar. E esse aconchego e essa conversa que ele teve com ela orientou a vida dela dali em diante. E teve uma mudança completa. E ela passou a se dedicar ao seu próprio crescimento espiritual, a resgatar aqueles mais necessitados, aqueles que a sociedade nem queria se aproximar. Então, em Maria de Magdala, Jesus não enxerga a mulher possuída pelos gênios das sombras, mas sim a irmã sofredora, e por esse motivo restaura-lhe a dignidade própria. A sociedade via nela somente o que ela fazia de ruim. Jesus viu nela alguém que sofria. E esse contato com ela, então, traz uma transformação que é exemplo para nós, uma das maiores transformações no contato com Jesus, plasmando uma beleza espiritual renovada que lhe transmitiria mais tarde a mensagem divina da ressurreição eterna. Foi para ela que Jesus apareceu primeiro depois da ressurreição. Seguindo um outro personagem, Emmanuel nos fala de Pedro. Esse provavelmente é o que mais conviveu com Jesus. Deve ter sido muito bom para Pedro, porque Jesus ficava na casa dele, fazia o que seriam os primórdios do Evangelho na casa de Pedro. Mas o que o Emmanuel analisa é aquele momento já no fim da vinda de Jesus aqui. Logo ali na última ceia, em que Jesus já sabia o que iria acontecer depois e já preparava os seus discípulos para poder conseguir, seguindo, levando a boa nova, depois que ele já tivesse partido do plano físico. E uma das coisas que ele fala para Pedro especificamente é que antes que o galo cantasse,
Pedro iria negar Jesus 3 vezes. E Pedro fica extremamente ofendido, né? Como Jesus vai achar que eu não tenho coragem, eu não tenho firmeza e vou negar Jesus? Se sente ofendido. Mas a gente vai conhecendo, né? A história se desenrola lá nos Montes das Oliveiras, Jesus é levado e todos os discípulos se espalham, assustados, com medo de ser realmente relacionados a Jesus e ter que sofrer também alguma pena. E também Pedro. Então Jesus colocado lá numa prisão e as pessoas todas em volta, aquelas todas que queriam que Jesus fosse crucificado, todas ali em volta, existia um pátio interno, Pedro estava lá. E durante a noite, várias vezes alguém vinha e falava para Pedro: mas você não é discípulo daquele que está preso? Você não andava com ele? E Pedro diz: não, eu não conheço, eu não sei quem é ele, eu nunca andei com ele. E logo depois da terceira negação, o galo realmente canta. E nesse momento ele troca o olhar com Jesus, que estava preso. Pedro fica extremamente abalado, como a gente pode imaginar, numa situação como essa. Envergonhado, abatido, mas o olhar de Jesus para ele não tem reprovação, não tem ressentimento, não tem mágoa. Tem a compreensão, tem a compaixão. Porque em Pedro, no dia da negação, Jesus não se refere ao cooperador enfraquecido, mas sim ao aprendiz invigilante, a exigir compreensão e carinho, e por isso transforma com o tempo. No baluarte seguro do Evangelho nascente, operoso e fiel até o martírio e a crucificação. Então o fato de Jesus ter lançado esse olhar compreensivo fez uma transformação enorme em Pedro. Se antes ele estava vigilante, isso mudou completamente. Se antes algumas vezes ele tinha um olhar endurecido para aqueles que sofriam, para os pecadores, ele passa a ter compaixão. E aí, baluarte é como se fosse uma fortificação. E lá na casa do caminho e depois nas suas pregações, Pedro foi essa rocha para o Evangelho que estava nascendo ali. E um último personagem que o Emmanuel vai analisar, Judas Iscariotes. Nós já sabemos que Judas entregou Jesus para os seus adversários por 30 moedas. No livro Vivendo com Jesus, a mentora espiritual Amélia Rodrigues nos conta um pouco mais sobre esse personagem, dizendo que ele era dos mais jovens do grupo, que era muito inteligente, era ambicioso, e como os judeus esperavam que o Messias que vinha faria uma revolução aqui no plano material, que vinha para derrotar aqueles romanos que estavam dominando ali a região. Era isso que eles esperavam, apesar de Jesus já ter explicado inúmeras vezes que o reino de Deus é no coração dos homens que iria ser implantado. Mas no fundo ele imaginava que todos aqueles que seguiam Jesus em algum momento iriam fazer essa revolução e ele ficaria num lugar importante, já que ali seria junto com o Mestre. Mas as coisas não se processaram como ele queria, porque ele imaginava que entregando Jesus iria utilizar do seu enorme poder de persuasão com a multidão e dos seus poderes que nos parecem sobrenaturais para se livrar daquela situação. Mas não foi isso que aconteceu. E o fim da história nós conhecemos. Mas em Judas, Jesus não surpreende o discípulo ingrato, mas sim o colaborador traído pela própria ilusão. E embora sabendo fascinado pelas honrarias terrestres, sacrifica-se até o fim, aceitando
a flagelação e a morte, para doar-lhe o amor e o perdão que se estenderiam pelos séculos. No mesmo livro da Amélia Rodrigues, ela nos fala que Jesus, depois da ressurreição, antes mesmo de aparecer para os encarnados, foi resgatar Jesus das zonas perigosas e amparou Judas durante várias encarnações em que ele foi fazendo o resgate daquele erro cometido. Então a gente vê que em cada um desses personagens Jesus teve um olhar amoroso e de compaixão. E o que trouxe foi uma melhora. Aquela coisa que estava em germe, aquelas virtudes em germe, foram potencializadas. Então Emmanuel nos diz assim, que o Mestre Divino jamais se deteve na faixa escura dos companheiros de caminhada humana. Ele não se deteve nos chamados pecados, nos erros, nos vícios. E não porque ele não fosse capaz de ver, porque como espírito mais elevado que nós conhecemos, ele podia ver não só as faixas, mas cada pontinho escuro em cada um de nós. Mas como esse espírito puro, ele também pode enxergar cada pontinho de luz dentro de cada um de nós e fazer com que esse pontinho possa brilhar, possa se expandir através da melhor forma de conviver conosco. O Emmanuel, então, nos convida a recordar esse olhar amoroso e compreensivo de Jesus na nossa própria vida, com relação às pessoas com quem nós convivemos, para que a gente possa esquecer a viciosa preocupação com o argueiro, que por vezes aparece no campo visual dos nossos irmãos de experiência. Argueiro, a gente olha lá no dicionário, é um cisco muito pequeno. E isso nos remete àquela passagem do Evangelho, né? Que Jesus pergunta por que a gente se preocupa com o argueiro no olho do outro e não se preocupa com a trave no nosso olho. A trave, como o nome já parece, é uma coisa muito maior do que o argueiro. Então nós muitas vezes temos uma tendência de observar o erro do outro, por menor que ele seja, e esquecemos de voltar a olhar para nós mesmos e vermos o que há em nós que precisa ser melhorado. Porque o fato de nós termos algo, né, se ele faz essa comparação com o campo visual, a gente imagina também numa situação, se alguém tem um cisco no olho, como eu vou conseguir tirar o cisco do olho se eu tenho uma trave no meu olho? Isso me dificultaria enormemente, se não tornaria impossível. Então ele nos lembra para a gente olhar para o outro com esse olhar amoroso, lembrando que nós também temos os nossos erros, os nossos defeitos. Agora eu vou trazer algumas reflexões da Joana de Ângeles, que aprofunda esse entendimento do Emmanuel com relação ao olhar compassivo aos nossos irmãos. Esse vem do livro Filho de Deus. Ela nos diz assim: tem necessidades e expectativas que resultam do mecanismo das leis do progresso, que te impedem a evolução. Quer dizer o quê? Todos nós estamos em processo de evolução. E esse processo de evolução faz com que cada um de nós tenha expectativas. Ou seja, nós conseguimos observar o universo, as outras pessoas, do nosso ponto de vista. E nós temos necessidades também, que são fruto do nosso ponto evolutivo em que estamos. Mas que a gente não se esqueça que não é só a gente que tem essas necessidades e expectativas. Todas as criaturas possuem, e algumas em grau maior do que o que a gente mesmo tem. Então que a gente possa observar o outro e saber que ele está também a caminhar,
e pode estar mais necessitado do que nós, olhando para o outro e tendo essa compaixão. Então, no teu relacionamento com o próximo, imponte a conduta de compreendê-lo, evitando que exijas viver conforme os teus padrões dentro das tuas inquietudes e aspirações. Então, estamos em evolução, então ainda não somos seres perfeitos. Então, o nosso entendimento do mundo, do universo, de como as coisas devem ser, ainda é imperfeita. É uma característica própria nossa. Então, não faz sentido que a gente espere que o outro vai viver dentro da minha ótica, que não é perfeita. E lembrando de Jesus, o olhar desse ser que é um espírito da mais elevada categoria, ele sim tem um entendimento do que deveríamos estar fazendo, porque já chegou ao mais alto grau de evolução, mas nem ele exige de nós que tenhamos determinada conduta, que façamos de determinada forma. Ele vem sim nos orientar, vem nos guiar, mas não nos exige, porque ele nos conhece. Ele olha para cada um de nós, não como um instante que nós estamos aqui. Ele consegue observar cada um de nós com o caminho que nos trouxe até aqui. Então, conhece as nossas dores, as nossas lutas, as nossas dificuldades. E, além disso, ele conhece também o caminho que nós seguiremos. Um caminho que ele já trilhou. E sabe qual é a melhor forma de nós chegarmos até onde ele já chegou. E isso pode se tornar difícil muitas vezes, do ponto de vista que nós estamos, conseguir compreender as dificuldades dos outros. Então, o que a Joana de Anjos nos fala, caso te pareça difícil, pensa no que gostarias que agissem em relação a ti e faz dessa forma. Aquilo que Jesus já nos falou, para a gente fazer para o outro o que a gente gostaria que fizesse para a gente mesmo. E a gente pense nas dificuldades que a gente está lutando hoje na nossa vida. O que a gente está tentando mudar em nós, que é realmente um esforço que estamos fazendo, mas que ainda não está completa essa mudança. Como nós gostaríamos que o outro, diante da nossa dificuldade ainda de atingir a virtude que a gente busca, como a gente gostaria que os outros agissem conosco? Provavelmente gostaríamos de ter a compreensão, o apoio, o carinho. Então, que nós possamos agir assim com o outro diante das dificuldades deles também. E o último conselho que ela nos dá: se te falecem as forças e a mágoa, a ira, o ciúme e a revolta buscam alojamento em ti, ora, a fim de adquirires a compreensão, na certeza de que, igual que tu, todos são aprendizes da vida. Esse instrumento tão poderoso, é um recurso que nós devemos nos utilizar a todo momento, para que a gente possa receber ajuda, que a gente possa se fortalecer na nossa fé, na nossa caminhada. O André Luiz nos fala que a oração é o alimento da alma. Então, que nós deveríamos fazer essa alimentação da alma várias vezes por dia, como a gente faz com a alimentação do nosso corpo. Então, que tenhamos o hábito várias vezes por dia, mas que nos momentos de dificuldade nós nos lembremos de buscar esse recurso. Lá, só a gente com Deus, com Jesus. Ninguém precisa nem ficar sabendo que estamos fazendo uma prece. Pode ser uma pequena frase, um pedido de ajuda, um pedido de socorro. E com certeza nós seremos atendidos. E aí, vamos trazer esse pensamento também, porque muitas vezes vocês vêm aqui e cada semana vem uma pessoa aqui
para falar alguma coisa que a gente precisa melhorar na gente mesmo. E isso pode se tornar angustiante. A gente pode ficar, assoberbado, não sabe nem por onde começar as mudanças. E aí, vamos trazer, como Emmanuel, uma orientação para isso. Ele nos diz: ao apelo do Divino Mestre, recomendamos, sede perfeitos, evitemos a indesejável resposta da aflição. Esse olhar de Jesus, compreensivo, que conhece cada um, que sabe o caminho que nós trilhamos até chegar aqui e que sabe que temos um caminho ainda para caminhar, ainda longo, ainda árduo, é esperado de nós. A vida espera de nós que nós sejamos perfeitos, mas que a gente não fique angustiado com isso, porque nós temos o tempo necessário. Ninguém pode trair os princípios de sequência que governam a natureza. E o tempo será sempre o patrimônio divino em cujas bênçãos alcançaremos as realizações que a vida espera de nós. Então é esperado de nós, sim, que nós façamos essa transformação pessoal, que nós façamos a nossa reforma íntima, que nós evoluamos. Mas não vai ser de um momento para outro. Não basta que a gente se decida a fazer essa mudança e não vai ser feita em apenas 1 ano, 2 anos, uma encarnação, 2 encarnações. O ritmo vai depender de nós, mas vai ser uma mudança gradual. Não vamos, a natureza não dá saltos, Diz aqui o princípio de sequência. E por que nós podemos ter tranquilidade? Porque nós temos tempo. A misericórdia divina vai nos dar todas as oportunidades que nós precisarmos. Vamos fazer uma melhoria nessa vida e Deus nos concederá a oportunidade de continuar a melhorar o que nós já fizemos, de começar a melhorar o que a gente ainda não conseguiu. Então ele nos diz: antes de cogitar a colheita, atendamos a sementeira. Então ter esse olhar compassivo, amoroso de Jesus para com o nosso próximo vai ser a nossa colheita. Para chegar lá, nós vamos ter uma sementeira, vamos ter que plantar e vamos ter que cuidar do nosso canteirinho. Vamos ter que irrigar, vamos ter que nutrir, vamos ter que tirar as plantas daninhas que eventualmente vão aparecer. E vai ser um trabalho diário. Porque nós trazemos conosco vasto acervo de sombras, ou seja, temos muitas coisas para melhorar em nós, mas precisamos desintegrá-las pouco a pouco, ao preço da nossa própria submissão à lei do Senhor que nos rege os destinos. Então, a gente conhecendo essa realidade de que nós somos espíritos, que somos imortais, reconhecendo que nós estamos aqui nesse planeta para o nosso próprio aprendizado, e que a misericórdia divina vai nos dar outras possibilidades de aprendizado, nós temos então a serenidade. Mas Emmanuel nos lembra que nós precisamos ter também diligência. Diligência é o quê? A gente se esforçar naquele projeto que nós estamos. Então, se estamos tentando ter esse olhar compassivo e amoroso, vamos nos esforçar. Não vamos ficar esperando o tempo passar, porque é necessária a diligência. E por que nós queremos isso? Porque não vamos pensar: eu sou imortal mesmo, deixa para a próxima encarnação. Aqui no finalzinho ele fala sobre a lei do Senhor que nos rege os destinos. Essa lei que está inscrita na nossa consciência, que diz o que a gente deve fazer e o que a gente deve deixar de fazer, a gente só é infeliz quando a gente se afasta dessa lei. E todos nós queremos ser felizes, não queremos? E aqui está o caminho da verdadeira felicidade. A gente agir de acordo com a lei divina, com a vontade do nosso Pai. Então, por isso nós devemos ter diligência.
para que nós possamos estar cada vez mais próximos de agir de acordo com a lei divina, para que nós possamos estar cada vez mais próximos dessa felicidade que nós tanto almejamos, e é uma felicidade plena. E para que a gente possa, então, finalizar a nossa reflexão, mais um aspecto desse olhar de Jesus, agora voltado para a humanidade inteira. Estamos aí diante de tantos desafios para a humanidade, tantas coisas acontecendo no planeta. E muitas vezes pode passar pela nossa cabeça que está tudo perdido, que o mundo está desgovernado. Talvez para os nossos olhos materiais possa parecer assim, mas Jesus ainda está lá, cuidando de cada um de nós, cuidando do processo evolutivo do nosso planeta. As coisas que se passam, nós vamos aprendendo pela doutrina espírita, que são as lições da vida, para que nós possamos aprender, evoluir, reparar, expiar. E Jesus está olhando por nós, pelo nosso planeta, pela humanidade e por cada um de nós, para que nós possamos ir até o Pai. Ele disse que das ovelhas que o Pai confiou a ele, nenhuma se perderia. Então ele olha para o planeta Terra e para a humanidade de uma maneira coletiva, mas ele também olha para cada um de nós, conhece a história de cada um de nós e está trabalhando por cada um de nós, juntamente com todos os trabalhadores da seara de Jesus. Que nós possamos nos esforçar fazendo o nosso melhoramento e que possamos também ir fazendo parte dessa seara do Mestre, trabalhando também nós, pelo nosso melhoramento e dos nossos irmãos. Muito obrigada. Um ótimo domingo para vocês. Muito bem, aí está a mensagem desta manhã. Nossa irmã voltou lá no comecinho, né, do cristianismo, falando dos discípulos, do Maria de Magdala, e a gente percebe que eles tinham também as suas dificuldades, né? E isso é interessante, que às vezes a pessoa fala assim, mas eu algum problema, alguma coisa, eu não vou conseguir vencer. Como eles conseguiram, né? Por que nós não vamos conseguir? Né? Depende da nossa boa vontade. Quando nos fala que Pedro negou por 3 vezes Jesus, né? Mas a gente vê o final da vida de Pedro, né? A sua transformação foi tão enorme que por onde ele passava, as pessoas colocavam os doentes à beira da estrada, né, para serem curados. E alguns diziam assim, espero que pelo menos a sombra de Pedro passe por mim para que eu seja curado. E assim acontecia. Né? Então a gente vê a verdadeira transformação do Espírito. E assim somos todos nós. É certo que às vezes numa existência só, a gente não vai conseguir essa transformação. Mas as existências sucessivas vai fazer com que cada um de nós chegue a esse destino, a essa condição espiritual elevadíssima, né? Jesus diz que nós somos deuses, que podemos fazer aquilo que ele fez e ainda mais. Olha que coisa, né? Então isso nos enche de esperança, sabendo que um dia nós vamos ser espíritos perfeitos. A nossa gratidão, volte sempre, que Jesus te abençoe, te ilumine sempre, para que você possa sempre nos passar uma mensagem assim, de esperança, nos fortalecendo o coração, nos deixando sempre esperançosos. Agora nós vamos então passar para a segunda parte desta reunião, que é a aplicação dos passos.